Paz do Senhor, querido comportor, obreiro, guerreiro de Deus, homens e mulheres que dedicam suas vidas a este sagrado ministério da página impressa. É com grande prazer que estamos aqui para mais um episódio do Pode Comportar, o primeiro podcast da história da comportagem. Meu convidado decidiu comportar, eu decidi comportar e você também pode comportar. Bom, como de costume, nós vamos começar aqui hoje com um verso bíblico escolhido pelo nosso convidado especial. Já vou apresentar ele para você. É um homem de estirpe, de muita gala, muito conhecido na comportagem. Vocês vão gostar do nosso convidado de hoje. Mas antes ele escolheu Isaías 41:10, que diz: "Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel." Também foi escolhido pelo nosso convidado um trecho do Espírito de Profecia. Ele, como um grande líder de estudantes, faz jus aí a esse texto, onde diz os estudantes e o evangelismo através da comportagem. É o capítulo 5 do Comportor Evangelista. Meio de educação, na verdade, a melhor educação que os jovens podem obter é entrar na comportagem e trabalhar de casa em casa. Nesta obra, eles encontrarão oportunidade de falar as palavras da vida. Assim, semearão a semente da verdade. Que os jovens mostrem que sentem sobre si o encargo do Senhor. A única maneira de provarem que podem permanecer firmes em Deus, havendo tomado a armadura completa, é fazer fielmente a obra que Deus lhes deu para fazer. E aqui nós vamos conversar agora com o meu amigo, um homem muito especial, um grande líder, Guilherme Henrique Riso, 26 anos de idade, marido da Pamela, papai da Isis, grande e head líder da equipe Ômega, na União Sul Brasileira, e teologando de 4º ano, praticamente já o pastor Guilherme Riso. Seja muito bem-vindo, Riso. Um prazer ter você aqui, meu amigo. Obrigado pelo convite. É uma alegria finalmente poder gravar com você, conhecer um pouquinho mais da sua história. Ô, Gabriel, que agradeço pelo convite que me fez. E é uma grande alegria também. E sabemos que esse projeto, desse encontro, já tá um tempinho, né, para sair da gaveta, e estou muito feliz de estar aqui contigo hoje. Prazer é todo meu. Você está vindo direto, né, da liderança no Sul. Já soube que foi uma bênção. E obrigado por estar aqui. Eu queria só te fazer uma perguntinha inicial. Por que você escolheu o verso que você escolheu? Eu acho que é um pouco óbvio, né? Mas por que esse verso ele fala de maneira especial contigo? E da mesma forma eu pergunto sobre o trecho do Espírito de Profecia. É claro que quem te conhece sabe que a sua vida é uma vida dedicada aos estudantes, ao trabalho de casa em casa, essa obra maravilhosa que o Sul e você desenvolve, né? Mas conta pra mim a sua intimidade com esse verso e a sua intimidade com esse trecho que você escolheu. Gabriel, para quem comporta comigo lá na Ômega, sabe que eu inicio a campanha pregando sobre Isaías 41:10, né? Todo o capítulo, na verdade. Porque todo mundo sente medo. Na comportagem não tem como você dizer, não, eu vou seguro, eu não sinto medo, eu não fico receoso, né? E esse texto me traz paz. E eu procuro trazer a mesma paz que esse texto traz para mim, eu procuro trazer para os comportores. Então, para mim, esse texto aí, ele é um conforto. É um conforto no meio das dificuldades. Muito bom. E o trecho do Espírito de Profecia, do Comportor Evangelista, endossa mesmo, reforça o seu chamado, né? Porque você tem um trabalho muito forte com casa em casa. Então, foi mais ou menos isso que você idealizou, que você pensou quando você escolheu para você esse trecho? Com certeza. Hoje, o Casa em Casa ele é a base, é onde tudo começa, né? Então, na nossa equipe, a gente tem uma visão muito forte de que a comportagem ela inicia no porta a porta.
né? E tendo um bom porta a porta, a gente consegue fazer todos os outros segmentos crescerem, né? E para mim, a Comportagem é a maior faculdade que existe. Sem dúvida. Não tem. Para mim, eu posso dizer que eu já sou formado já 2 vezes já na Comportagem. Já são 8, 9 anos já, né? Então, já iniciei minha terceira graduação em Comportagem. Terceira graduação, verdade, né? Gui, assim, ó, hoje é despojado, é tranquilo, sem formalidade. Eu quero mais é conhecer a sua história. Eu acho que todo mundo aqui está interessado em conhecer a sua história. Como é que você foi parar onde você parou? Como é que você se tornou o líder que você se tornou? Então aqui nós vamos bater papo. A gente esquece tudo aqui e vamos conversar. Demorou. E eu queria assim, conhecer mais a história do Guilherme Rizzo. Eu acho que isso não é muito falado, mas para você chegar onde você chegou, alguma coisa muito forte você passou, você teve um preparo muito forte. Então eu queria saber, o Guilherme Rizzo na infância, né? Quando você conheceu a igreja, você é adventista de berço. Conta essa história para mim, traça essa sua linha do tempo para a gente conhecer melhor. Claro. Eu conheci a igreja aos 5 anos de idade, né? Meus pais, quando eu nasci, eles tinham empresa, eles não eram da igreja. Meu pai era afastado, minha mãe nunca tinha tido contato com a igreja adventista. Só que a minha avó era uma missionária, né? Minha avó fundava igreja, minha avó era uma mulher de Deus, sabe? E meu pai acabou se desviando ao longo da vida e eles fecharam esse empreendimento que eles tinham, essas empresas que eles tinham, e meu pai foi tentar a sorte na África. Isso em 2000, 2001, até 2002. E foi isso mesmo, porque em dia 1º de janeiro de 2000, meu pai falou pra minha mãe que ia fechar a empresa porque o maior tesouro dele não era a empresa, e sim os filhos, que ele não conseguia passar tempo. E aí ele foi procurar um outro emprego, e aí ele conseguiu um emprego para ir para a África. E lá na África, 2001, que teve aquele terrorismo, aquele atentado às Torres Gêmeas, foi 2001, foi, né? 2001. Meu pai estava lá na África. No World Trade Center, você tá falando? Não, meu pai estava na África. Sim, mas você tá falando do atentado Sim, do World Trade esse mesmo, Center. Isso. E meu pai na África e a família inteira no Brasil. E ele achou que já estava voltando. Que aquilo era o início do fim. E aquilo aí ele temeu muito. Porque ele temeu a morte e temeu também não estar perto da família. E aí ele se lembrou de Deus ali. Que loucura, né? Nossa, cara. E quando ele se lembrou de Deus, ele então procura uma Bíblia, ele acha uma Bíblia na casa que ele estava ficando. Né? Ele morava nessa época em Moçambique. E aí ele começou a se aproximar de Deus. Quando ele chegou no Brasil, depois que ele não deu certo, Deus não permitiu que vingasse, e ele voltou ao Brasil, a minha mãe, que nunca tinha tido contato com a igreja adventista, foi católica, espírita, umbanda, ela olha para ele e fala: Marcos, a gente tem que levar os meninos para uma igreja. Eles precisam de ter uma educação cristã. Que legal, Olha rapaz. só como que Deus ele age, né? E aí meu pai falou: mas qual igreja? E aí ele falou assim: por que não a da sua mãe? Olha. E foi aí que nós voltamos. O meu pai falou: bom. No sábado a gente se arrumou, fomos para a igreja e de lá nunca mais deixamos de ir. Que história. E fala um pouquinho mais perto aqui pra mim. Isso, cola aí. Aí, beleza. Então assim, pelo que eu entendi, seu pai tentou os negócios aqui, não deu certo. E aí foi pra África, e na África ele se reconverteu, vamos dizer. Foi. E voltou, e Deus já estava trabalhando na sua mãe aqui. Você tinha quantos anos de idade quando isso aconteceu? E eu devia ter 5, 6 anos. 5, 6 anos de idade. Foi 5. Então você passou uma infância na igreja. Passou uma infância na igreja, clube de aventureiro, desbravador, viveu tudo. Tudo. Foi desbravador, foi líder já desbravador lá? Não. Eu não tinha muita paciência para fazer o cartão de líder. Quem diria, né? Então você teve uma infância na igreja, a família toda converteu. Você tem quantos irmãos? Eu tenho 3 irmãos, né? Eu me batizei junto com a minha mãe numa caravana do poder, com o pastor Luiz Gonçalves. E sempre fui muito ativo. Aventureiro, desbravador, sonoplasta, diácono ordenado aos 14 anos, cantava nos corais. Ou seja, o menino de ouro, né? É, pode-se dizer que menino de ouro da igreja, né? O menino de ouro da igreja, já um futuro pastor já, desde a... E tu sabe que é algo interessante, que quando eu tinha 5 anos, que foi logo quando a gente conheceu a igreja adventista e começou a frequentar, eu me lembro das minhas tias me perguntarem: Guilherme, o que você quer ser quando você crescer? E eu falava: pastor. Nossa. Eu queria ser pastor. Menino, você já tinha esse chamado. Só que ele sumiu. Eu lembro disso, depois não me lembro de mais dessa fase, de falar que queria ser pastor. Depois, com 16 anos, aí sim que volta esse chamado. Mas durante todo esse período,
Eu não lembrava. E essa recordação, Deus ele me permitiu lembrar faz uns 2 anos. Eu não lembrava disso. Olha só. Eu tava passando Como dizendo assim, tá na hora de se formar, né? Eu tava passando uma crise existencial, né? Que quando a gente demora pra formar, acontece isso, né? Cara, será que é isso mesmo? E aquelas dúvidas. E aí Deus ele renovou meu chamado, me fazendo lembrar que ele me chamou para ser pastor com 5 anos, né? Mas na mente dele, eu já nasci para isso. Né? Cara, mas eu entendo o que você tá falando, sabe por quê? Eu, assim, quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos de idade, a minha mãe levava a gente numa escolinha da Assembleia de Deus. Era uma casa, chamava a Escolinha da Tia Kelly. E eu, cara, passei assim, tipo, uns 3 meses nessa escolinha, uns 4 meses. Era todo domingo que acontecia, de quando em quando minha mãe levava minha irmã e eu lá, né? E a gente teve essa presença, vamos dizer assim, assembleiana, bem curta no início da nossa vida. E aí, os anos se passaram, minha família sempre foi espírita, sempre foi para a área espiritualista, acho que falou que sua mãe também passou, né? Então era mais ou menos isso daí também. E um dia, já convertido e batizado, eu tava roçando a grama lá no campo de... Eu morava numa chácara que tinha um campinho de futebol, eu tava roçando a grama e eu tava pensando nessas coisas, né? Como que Deus podia converter uma pessoa que aparentemente não tinha nada para oferecer para ele, né? E me veio a memória, Gui, me veio a lembrança assim, ó. Eu acho que foi mais ou menos o que você passou com essa questão dessa lembrança de ser pastor. Me veio a memória, a lembrança, eu entrando na cozinha da casa da tia Kelly, depois deles terem feito um apelo, minha irmã, eu e mais 2 crianças de mão dada, e eles pedindo pra gente, conversando se a gente aceitava Jesus e orando com a gente, entregando a nossa vida a Jesus. E aí é como se o Espírito Santo falasse assim pra mim, o que você firmou comigo lá no fundo, eu não esqueci, por isso que você está aqui. Foi uma resposta ao meu questionamento. Então eu acho que é mais ou menos isso que você passou. Ficou anos sem lembrar disso, mas Deus confirmando para você, né? Com certeza. Você já está escolhido para ser um pastor. E sabe que isso vem muito de encontro com quando em Jeremias ele fala, te escolhi no ventre materno. Desde o ventre materno. Então assim, Deus já tinha um plano para minha vida. Eu só não sabia qual que era. E ele ao longo da vida vai renovando. Então isso é muito bonito e me dá muita certeza de que eu estou no caminho que Deus quer que eu esteja. E agora eu quero assim, conhecer um pouquinho mais então, desse teu chamado. Você foi muito ativo até os 16 anos na igreja e tal. E como que começou essa questão assim de comportar? Como é que surgiu na sua mente? Da onde que veio isso? Assim, ó, o que eu tinha de lembrança de comportagem? Uma vez um comportor visitou meu pai, teologando, e ele não comprou. É isso que eu lembro. Só lembro disso. Que seu pai ainda não comprou. Não comprou. Você não é descendente turco, não, né? Não, mas italiano também é muito vaca, né? E eu lembro que quando eu estava terminando o ensino médio, e olha que coisa interessante, meus pais nunca pediram nada para o colégio adventista. E o colégio adventista ofereceu para meus pais bolsa integral para os 4 filhos, na época. Nossa, para os 4? Aham, bolsa para os 4 filhos. Então vocês 4 tiveram uma educação adventista também? Sim, mas isso foi... por exemplo, eu fui no 9º ano. Né? O Henrique e o Hugo, os mais novos, pegaram toda a... Desde novinho ali. O Gabriel foi no 9º ano também em diante, que é meu irmão mais velho, né? Uhum. Então, eu vejo o meu chamado desde esse momento, que Deus colocou ali a diretora, a professora Tânia Ayala, para oferecer essa bolsa para nós. O meu pai falou assim, não tem como, né? Não, mas a gente quer que seus filhos estudem lá. Não sei se algum irmão patrocinou, não sei o que foi, mas eles ofereceram a bolsa para os 4 filhos. Que aí, coisa, então, cara. a gente sai do colégio público e vai, então, para o colégio particular. E beleza, tranquilo, né? Sempre bons alunos, boas notas, né? Sempre gostei de estudar. O que eu gosto de estudar, eu gosto de estudar. O que eu não gosto, eu não gosto. E ponto final. Pronto. E eu lembro que no 3º ano, eu topei o desafio de fazer uma peça no colégio. Era o último trabalho do 3º ali. E eu sempre fui muito tímido. Introvertido e tímido. Quem me conhece no meu particular sabe. Na sala de aula, tu sabe. Eu fico no meu cantinho, não falo com ninguém. Mais ou menos que nem eu, né? Não. Você é o antônimo, né? Disso aí. E assim... E eu falei assim, eu quero me desafiar, eu quero me redescobrir, eu quero ver se eu consigo. E aí eu pedi à professora Adriana Caponeiro, professora, deixa eu apresentar, eu quero fazer parte da peça. E era um diálogo entre Salvador Dalí e Vila Lobos. Que legal. Então só era eu e mais um no palco.
E nós conversávamos, era Um desafio, era né? cômico, né? E havia uma parte bem cômica e também interação com a plateia. E devia ter umas 400 pessoas naquela plateia. Quantas? Umas 400. 400 pessoas? Que eram os pais, né? Dos alunos, os colegas de sala, enfim, todo o colégio estava ali, né? Todo o ensino médio. E naquele palco, falando com as pessoas, interagindo, Deus falou comigo. Ele falou assim, tá vendo, filho? Você consegue falar em público. Por que não falar de mim? Nossa. E aquilo aí começou a me incomodar. Você tinha quantos anos? 16. 16. Terminei o ensino médio com 16 anos. E eu não queria ser pastor, né? Eu nem gostava de pastores. Não era um negócio que eu tinha vontade. Só que no meu teste vocacional deu que eu tinha perfil para ser pastor, mas eu não acreditei. Eu queria fazer engenharia, né? Eu queria trabalhar na Petrobras, esse era meu plano, né? Só que Deus, ele trabalha da forma correta. E ele começou a me incomodar. Tinha uma colega de classe que hoje ela é formada em teologia também, a Ana, e ela me incentivou bastante. E eu não aceitei. Meu pai super apoiou quando ficou sabendo, imagina. Só do meu pai. Você formou com 16 anos? No ensino médio. Então com 17 você já poderia entrar na faculdade. Poderia. E eu lembro que eu fui pro Campuri da SA, em janeiro de 2014. Já tinha completado 17 anos. E naquele Campuri eu ainda estava em luta. Lutando contra o chamado e tudo mais. E eu lembro que o pastor Keidson, que pastor na Paulistana, de reportagem, ele estava visitando todos os acampamentos e ele chegou no meu ali e começou a perguntar, né? Tem alguém aqui que quer comportar? Não, tem um rapaz que quer ser pastor. Já pegou meu contato ali, enfim, morreu nisso. Só que eu fugi dele, que eu não entendia muito o que era comportagem, eu não entendia direito. Não conhecia o ministério, Não, né? não conhecia. Tem uma falha, né? Que às vezes muitos jovens não vão comportar porque não sabem. A vida inteira na igreja, né? Infância, juventude e adolescência na igreja e não conhecer muito bem a comportagem. Não conhecia. E já teve campanha na minha cidade, os comportadores frequentavam a igreja e eu não entendia, porque ninguém explicava. Então fica aí a dica, né? A missão que nós temos também, né? A nossa missão, A missão de fazer a comportagem conhecida para os jovens, né? Então eu fui pro Campuri, Gabriel, e naquele Campuri no último sermão do Daílson Fonseca, ele fez um apelo poderoso, desceu um anjo assim numa corda. Não sei se você estava nesse Campuri. Não estava. Tem vários amigos meus que estavam lá também e receberam o mesmo chamado. Cara, ali foi poderoso aquele culto. E no sermão do Daílson Fonseca, eu aceitei o chamado. Eu parei de lutar, comecei a chorar, muito, chorar. Falei, não, é isso mesmo que Deus quer pra mim, eu vou. E no dia seguinte eu ouvi no próprio Campuri que ia sair o vestibular pra primeira turma de teologia de IAP. Eu falei, não, é Deus, cara. Deus tá cuidando de tudo. Eu tinha feito Enem, enfim, né? Não sabia nota, nada, mas eu tava aguardando pra ver se eu ia conseguir passar pra engenharia. Tava na fase de decisão, né? Nota de corte, tava aguardando sair a nota pra saber se eu passei ou não. Enfim, meu pai, cara, pegou todo o dinheiro que a gente tinha em casa, porque depois que meu pai decidiu vender a loja dele, enfim, nossa família passou por um momento assim de bastante dificuldade financeira. Imagina. Né? 4 filhos também, é um custo muito alto. E eu lembro que meu pai pegou todo o dinheiro que a gente tinha em casa, pra gente viajar pro interior, se não me engano era Sorocaba ou Piracicaba, nós morávamos na capital, pra poder fazer vestibular. Minha mãe ficou louca com ele, porque ele fez isso na época, eu lembro. E eu não passei. O Darth Vader passou e eu não passei, cara. E meus irmãos me zoavam muito. E eu fiquei muito triste e questionei a Deus, Senhor, e aí? O Senhor não tinha me chamado? Né? Só que hoje eu entendo que eu não tinha condição de manter um colégio, eu não tinha estrutura financeira. Minha família não tinha nem como pagar passagem para ir para o Paraná. Mas na época eu fiquei frustrado e muitos que não passam no vestibular ficam frustrados, desistem porque não entendem. Que na verdade... Não é que porque você não passou que Deus não te chamou mais. É que não é o momento. Às vezes não é o momento. Não é o isso momento. mesmo. Então o seu pai, ele deu esse passo de fé, pegou você, levou para você fazer o vestibular para o IAP, para a primeira turma, e não aconteceu. Não aconteceu. E aí vocês voltaram meio que... Quando saiu o resultado eu fiquei bem triste. Só que eu já tinha nota do Enem, eu não consegui nota corte para engenharia. Só que outra que eu gostava era marketing. Eu falei, não, eu vou estudar marketing. Era pertinho de casa. Eu trabalhava com a minha mãe no empreendimento que ela tem, que era uma cantina de escola. Enfim. E fui, cara. Fui trabalhar, estudar. Isso com 16 para 17? 17 ou já já. com 17? 17 já. Tá. E assim... E no Campuri você aceitou o chamado para teologia, mas aceitou também para comportar ou não? Não, ainda não. Agora chega a comportagem. Entendi. Agora que vai chegar a comportagem. Que coisa, rapaz. Eu aceitei o chamado para teologia. Pô, você vai ver. Da hora a história. Para teologia primeiro. E aí, beleza. Comecei. E eu não passei, então eu deixei na gaveta.
né? Não morreu o sonho, mas eu não passei, então não tinha o que fazer. Fui iniciar o que Toda tava, aquela mas... confusão na cabeça de jovem, né? Meu Porque, Deus do céu. será que é? Porque se não foi, por que eu não passei? Se é um chamado do Senhor, eu imagino como é que deve ter sido. Ainda mais naquela imaturidade saindo da adolescência ali, o cara não tem... E também saindo do ensino médio sem saber o que vai acontecer, porque tem muito jovem que está passando por isso, né? Muito jovem. Você muito lidera jovem. jovens que estão passando por essas dúvidas, né? E o legal, cara, é que hoje eu entendo por que Deus permitiu eu passar. Porque hoje eu posso olhar para um jovem que está passando a mesma coisa e falar, olha aqui, ó, eu passei por isso, o caminho é esse. Um possível caminho é esse, né? Então é interessante ver como que Deus, ele permite que nós passemos por situações para depois ajudar e usar a nossa liderança, Com né? certeza. Nosso pastoreio. E, Gabriel, eu lembro que eu tinha bolsa integral em marketing, trabalhava com a minha mãe no comércio dela. Você estava estudando aonde? Eu estudava em Diadema, Unifesp, se não me engano, que era atrás do Colégio Adventista de Diadema. Recebeu bolsa e tudo. Bolsa integral, 100% pelo ProUni. Então, tipo assim, uma vida tranquila, né? Tava sossegado. Meu né? único compromisso financeiro era o dízimo. Guiava o salário era o mínimo. Tinha uma vida tranquila. Ativo na igreja e tal, enfim. E eu lembro que eu comecei a estudar, comecei a gostar. Uma área que eu gosto muito, né? E a gente vê pela Ômega que essa área de marketing é muito forte, porque é algo que eu tenho muito forte também na minha formação. Você se formou em marketing? Não, vou te contar. Tá. Calma, vou chegar nessa Então parte. vai. Gente, pra você ter noção, Gabriel, eu fiz 2 semanas só. Eu iniciei, veio o carnaval, e o professor falou assim pra mim, o coordenador, Guilherme, questão de sábado, né? Pedi pra ele questão de sábado, falou, Guilherme, eu vou ver com a coordenação, tá? E eu te dou um retorno em relação ao sábado. A nora dele era adventista. Eu falei, não, cara, o colégio adventista era atrás, eles tinham parceria, eu falei, não vai dar certo. Beleza. Chegou o dia Passou o carnaval, era uma quinta-feira, chegou o dia de ir pro colégio, pra ter a resposta. Né? E assim, eu tava tranquilo que eu ia conseguir a resposta. Você queria o sábado. Eu não podia ir sexta-feira à noite pro colégio, né? Então eu precisava da liberação. E de manhã o pastor Keidson me liga. Porque ele pegou meu contato. Ele pegou Lá no Campuri. Lá no Campuri. E ele, ô irmão! Ele fala assim, né? Ô irmão! E ele falou assim, tô te ligando pra chamar pra reportagem e tal. Eu falei, pastor, eu não vou não, eu falei pra ele. Eu já tô aqui trabalhando, tô faculdade 100% paga. Tava com a vida tranquila. Tranquila, entendeu? Eu era ativo na igreja. Aí ele falou assim, mas você não quer ser pastor? E aquela pergunta mexeu comigo. Eu falei, quero. Ele falou, então, para você pastor, você tem que comportar. Aí foi aí que a chavinha virou, né? Eu falei, tem que comportar você pastor? E eu ia dispensar. Ele falou, não, pastor, peraí, me liga amanhã. Hoje tem uma resposta muito importante que vai definir se eu vou ou não. Me liga amanhã. Cara. E aí eu desliguei o telefone, fui pro banheiro, joelhei no banheiro e orei. Falei, Senhor, me vitória nas tuas mãos. O que o Senhor quer de mim? Se eu conseguir a sexta-feira da faculdade, livre, eu vou continuar. Agora, se eu não conseguir, eu quero servir o Senhor da minha vida e eu vou onde o Senhor mandar. Essa foi a minha oração. Né? Tolo eu, não? O que eu tava falando pra Deus, né? Você já tá chorando, né? E cara, não, tô chorando ainda não. Eu sou chorão, mas eu não comecei a chorar ainda. Mas bonita história, hein? E eu fui, minha mãe não pôde me levar, que ela sempre me levava, que era caminho pra faculdade dela. Ela não pôde me levar, eu fui de ônibus porque eu precisava ter uma resposta. Porque eu precisava responder ao pastor. E eu precisava que Deus me respondesse. Tudo bem, fui. Chegou a aula, falei com o coordenador, ele falou, Guilherme, olha, não tem como, veja aí, falte uma sexta-feira, venha outra, mas a coordenação não te liberou. Foi não a resposta. Eu fui comportar em Cotia, que eu tô resumindo tudo, né? Depois disso, eu fui comportar em Cotia. E a diretora, a reitora da Unifesp, ela morava em Cotia. Eu visitei ela é adventista. Olha só. E eles não me dispensaram. Deus não queria. Não queria. Não era o plano de Deus pra minha vida isso. Lindo isso, né? Lindo. Então eu fui, falei, beleza, vou embora, nunca mais volto aqui. Saí da faculdade, pegava largou 2 ônibus. A bolsa, largou tudo. Larguei tudo. Tô falando aí era R$1.000 por mês que eu tinha de bolsa, né? Tô falando aí de 50 mil para mais, né? Que eu deixei assim, quieto, de formação acadêmica. E eu fui embora. Peguei o ônibus, peguei o segundo ônibus, que eu tava no caminho pra casa do segundo ônibus, porque eu moro na divisa entre Diadema e São Bernardo, né? Então eu tinha que pegar 2 ônibus. Entra um cara dentro do ônibus, aborda o motorista e começa a pegar as coisas. Era um assalto. Começa a pegar as coisas das pessoas dentro do ônibus. Que prova, cara. E eu era um piá de 17 anos, né? Eu usava uma carteira da Adidas de camurça, grossa assim, ó. Eu sei, aquelas carteiras que vem de São Paulo, muito com zíper. Essa mesmo.
era zíper, tinha velcro. Era modinha. Era modinha. E minha mãe pagava eu 2 vezes por mês. Eu trabalhava com a minha mãe, né? Uhum. Ela me pagava 2 vezes por mês. E eu tinha R$400 na carteira. Que era meio salário mínimo. E naquela época, irmão? Era meio salário mínimo. E eu tava juntando que eu queria comprar um Moto G primeira geração. Que eu não tinha celular. O celular que eu tinha era um Squartzinho velhinho que o meu irmão tinha me dado. Da Nokia. Que tinha WhatsApp. Né? Então servia. Conseguia ouvir música e usar o WhatsApp. Joguinho da cobra. E eu usava, eu coloquei a carteira nesse bolso aqui, ó. Piazão, né? Então eu coloquei na carteira no bolso da frente, que era do corredor, onde o ladrão ia passar. Nossa, ele só ia meter a mão só. Só pegar. Tinha carteira, dá o dinheiro. E quando ele foi se aproximando, eu lembro que eu lembrei do meu pai falando, filho, quando você for assaltado, você levanta as mãos, deixa ele levar o que for. A sua vida é mais importante. Claro. E quando ele chegou perto de mim, eu levantei as mãos pra ele me assaltar. Ele olhou pra mim e fez assim, ó. E foi embora. O ladrão? O ladrão não quis me assaltar. Acho que ele não tava no... Não era um PC dele, né? Não era o público-alvo daquele ladrão. Deixa esse moleque aí, Deixa deve estar mais duro que eu. E eu lembro, cara, que na hora que o ladrão fez assim pra mim, me arrepiou todo assim o corpo. E eu ouvi uma voz falando, filho, vai. Eu vou cuidar de você. Não temas. E aí vem o encontro do texto, né? De Isaías 41:10. Então... Não te assombres. Ali eu tive certeza. Absoluta. Eu tenho que comportar. Cheguei em casa, chorando. Cara, impressionante, hein? Falei, pai, eu vou comportar. Eu vou embora de casa, eu vou comportar. O pai ficou feliz, né? Eu vou ser pastor, falei pra ele. Ele ficou feliz. E minha mãe? Minha mãe afastada. Ali o caldo engrossava. E eu cuidava do negócio com uma dela. vida, né? Você cuidava do negócio, tava na faculdade, tudo pago, você tava com uma vida estruturada. Falar isso pra uma mãe não é muito fácil. Não é fácil. E assim, desde a cantina que ela tinha, eu consegui pra ela vendendo bala na escola. E aí a direção me abordou, me proibiu de vender, e quando a minha mãe foi buscar, eles ofereceram a cantina pra ela. Então foi um acho que ele pensou assim, se o Piazinho é empreendedor desse jeito... Imagina a mãe, né? Imagina a mãe. E tu sabe que a minha mãe, hoje ela é gastrônoma formada. Trabalha na área, né? Ela tinha um restaurante, fechou por causa da pandemia, mas olha que coisa louca, né? E então, eu trabalhava para ela. Dos 13 anos em diante, isso eu tinha 11 quando eu vendia bala na escola, mas com 13 em diante, ela me deu toda a parte financeira. Então, eu fechava o caixa, eu pagava fornecedor, eu pagava funcionário, eu escondia dinheiro dela para no final do ano, cara, quando vinha as férias... desde cedo você já fazia essa uma gestão. mente empreendedora. Olha como que Deus foi me preparando para algo maior. Pois né? é. Então, eu escondia dinheiro dela, porque férias não tinha aula, não tinha cantina aberta, ela precisava de um dinheirinho. Então, eu fazia toda essa gestão, com 13 anos, e ninguém me ensinou nada, nunca li nenhum livro disso. Era, cara, Deus me dando sabedoria para algo que ele queria que eu fosse no futuro. Tudo bem. Agora imagine minha mãe ouvir isso de mim. Perdeu o braço dela. O braço direito dela. Foi difícil. Ela falou, não, filho, você gosta de ser pastor aqui, vai ganhar dinheiro. Que você gosta de ser pastor? Então você não teve esse apoio inicial da sua mãe? Não tive. Era mais o seu pai. Meu pai até hoje, né? Um dos motivos que me fez desistir foi o sonho do meu pai de ter um filho de pastor. Né? E eu enxergar que esse chamado é pra mim, né? Uhum. Mas meu pai tem parcela muito grande no meu chamado, assim. Bom, então agora nós conseguiu a liberação da mãe ou foi contra a liberação dela? Não, cara, engrossou o caldo ali. Porque eu falei pra ela, não, mãe, eu tô tirando meu coração, Deus tá me chamando, eu vou comportar. Eu vou largar a faculdade, não trabalho mais com a senhora a partir de hoje, eu vou comportar. Nossa. E aí ela falou assim... Chamado mesmo, né? Não, eu nunca tinha afrontado ela. Minha mãe é muito brava. Eu nunca tinha batido de frente com ela assim. Porque minha mãe falasse, meu pai falasse, era lei. Né? Eu queria servir o exército. Então eu fui um cara muito diligente, sabe? Falou, tá falado. E ela falou assim, você não vai comportar. Aí eu falei assim, não, mãe, eu vou comportar. Primeira vez que você bateu mesmo de frente com ela. Foi uma força que eu não sabia que eu tinha. Foi Deus mesmo, sabe? E ela falou assim, Guilherme, você é menor de idade. Eu mando em você. Você não vai comportar. Você ainda tava com 17, né? Eu era menor de idade ainda, né? É. Ela falou assim, você é menor de idade, você não vai comportar. Eu falei assim, mãe, eu vou comportar. Eu chamo ela de mamãe e papai, até hoje, né? E ela falou assim, eu quero ver você então. E eu falei, mamãe, eu quero ver eu não ir. E eu lembro que eu fui, cara. Não foi irredutível. Você afrontou por causa de um chamado, né? De um chamado, né? E muitas vezes eu vejo os pais barrando os filhos de trabalhar para Deus. Isso é um absurdo, cara. Deixa o seu filho voar. Deixa o seu filho trabalhar para Deus. Tentar esse relacionamento com ele. Porque se ele não estreitar esse relacionamento hoje, amanhã ele vai estreitar com o mundo. Se ele não conhece Deus, isso a gente fala, né? Se nossos jovens, nossos filhos não conhecem a Deus hoje, quando eles conhecerem o mundo,
eles não vão ter o contraponto. Peraí, o que é melhor? É porque muitos pais ficam pensando assim, em preservar, né? Ah, vou preservar meu filho, vou evitar ele de passar por sofrimento, mas a verdadeira educação é criar pequenos traumas, né? Por exemplo, o meu filho Arthur, você conhece? Sim, conheço. Vai fazer 14 anos esse ano. Ele nunca teve um smartphone, nem um tablet, nem um videogame, nunca tiveram. Mas eu fiz um acordo com ele. Eu falei assim, ó, a gente montou um plano de carreira para ele, né? A partir dos 14 anos de idade, até os 18 anos, que é quando ele vai estar formado, a gente já quer que ele tenha comprado o veículo dele, juntado a grana para tirar a habilitação, e se Deus abençoá-lo de forma assim, extraordinária, até talvez dar entrada num terreninho pequenininho para ele. Show de bola. Isso a gente quer que ele faça antes de ele completar 18 anos e entrar na faculdade. Então, ele topou, cara. Ele falou, pai, 14 anos eu vou comportar? Eu falei, cara, vai. Eu vou te dar um celular. É claro que você tem que negociar um pouquinho, né? Falei, porque ele vai precisar no campo Sim. de um smartphone, uma tecnologia e tal. Falei, eu te dou um smartphone, mas você vai comportar. Manda ela pra Ômega. Por que não? Por que não, né? Por que não? Você vai cuidar bem do menino? Vou cuidar. Eu acho que ele tem dom. Rapaz, já tá com a minha altura, bonitão daquele jeito lá, vai vender bem. Mas o importante é ele ter essa experiência com Deus, Com né? certeza. E então, com 14 anos agora, o Arthur já começa a comportar. Vai debaixo de sol, eu espero estar com ele, né? Acredito que eu vou poder estar com ele, mentoreando ele junto ali. Claro que eu também não sou doido, né? Colocar numa cidadezinha de interior, tudo. Ajuda. Mas eu não pretendo privar os meus filhos dessa experiência com a comportagem. Mas, Gabriel, eu entendo um pouco a minha mãe, sabe? Porque nosso bairro não era tão bom, um bairro mais perigoso, tinha uma boca de fundo lá de casa. Então, tipo assim... Ela viu muita coisa, né? Ela O viu jovem muita envolvido coisa. com muita Nós não coisa. sabemos jogar bola. Nunca empinei pipa, nunca chutei peão, nunca fiz essas coisas. Eu também sou de São Paulo, nascido e criado na capital, e na esquina de casa tinha tiroteio, tinha tudo. Sim, morria Então, gente fora de casa. Então, assim, meus pais nos privaram. Eles Protegeram muito, protegeram. porque sabiam que se nós formos pro mundo, nós poderíamos nos perder. Se perder. Então, eu eu entendo por que minha mãe Totalmente não mãe. queria. É Né? normal, Sim, normal. Né? E sem contar que você tava numa vida já estabilizada, com 17 anos você já tava bem, né? Sim. Então, assim, a gente entende. Tinha Mas é o que você perspectiva, falou. Um pai e uma mãe adventista, né? Não deve evitar que o filho passe por algumas coisas. Senão, acaba criando muito, como diz hoje, Nutella, né? Nutella, é. E ela vai te falar sobre isso. De que todo jovem deveria passar pela comportagem. Nem todos ficarão, mas todos deveriam passar. Pelas experiências com Deus. É uma experiência única, não tem é um como. ministério que a gente ama, né? Então, com 14 anos... Tem que ser louco pela comportagem. Tem que ser. Louco pela comportagem. Louco pela comportagem. Mas é muita experiência boa, né, cara? Nós já vamos entrar daqui a pouquinho nessa parte de testemunhos que você viu, que aconteceu com você, que aconteceu com a sua equipe. Mas vamos voltar então. Então, você foi. Aí sim. 17 anos. 17 anos, a minha igreja. Como eu era muito ativo, então eles fizeram uma festa de despedida. Foi muito emocionante, cartinha. Cara, foi muito show. Que legal. E eu lembro que o Hugo, que é o meu mais novo, que comporta comigo hoje, lá na Ômega, ele tinha 9 anos. Ele falou assim pra mim, hoje ele tem 18, vai fazer 19. Seu irmão mais novo. Mais novo. Ele falou assim, Gui, você tá indo embora pra sempre? E eu falei, não, mas eu sabia que aquilo era uma despedida. Eu sabia que a partir dali eu não era mais daquele lar. Né? Que a minha casa agora seria onde Deus mandasse. Você sentia isso? Sim, nitidamente. E ele falou assim, Gui, eu só deixo você ir se você prometer que vai estar no céu comigo. Nossa. Cara, então já fazem 9 anos que eu saí de casa lutando para conseguir cumprir a promessa que eu fiz pro meu irmão. Que nós vamos estar no céu juntos. E hoje ele comporta com você. Comporta comigo. Passou na USP agora, bichinho é um gênio. Que coisa. E vai pagar os estudos dele, não sei se ele tem bom, mas assim, vai se manter através da comportagem também, com certeza. Espero. Que maravilha, rapaz. Não imaginava esse testemunho, não. É. Seu irmão mais novo falou isso pra você e tá comportando com você agora. Uhum. E eu lembro que no dia seguinte eu viajei. A minha mãe, ela me entregou uma carta e foi embora. Onde foi sua primeira campanha? Foi Cotia. Cotia, ali mesmo, né? Em São Paulo, né? Cotia ainda faz parte da região da região São Paulo, metropolitana. né? Da grande... A minha mãe é muito fria, assim, no sentido de carinho e afeto, né? Por conta da criação dela. Então ela me abraçou, me deu uma carta e foi embora. E eu vi ela fazendo assim, né?
Então, você acha Ela é que mais... Sim, meu pai é baça, beixa, chora, mas minha mãe não, é mais fria. E meu pai é o italianão, sabe? Fala alto, beija, sabe? Aquele beijão molhado. Espalhafatoso, Minha mãe já é mais espanhola, assim, mais fria, mais calculista, mais... Personalidade diferente, né? Com certeza. E precisa ter, é bom ter, né? É bom, é um equilíbrio, né? É. Hoje eu vejo muito meu pai e minha mãe na minha liderança, na minha exatamente. vida, né? A hora que tem que abraçar, na hora que... A agressividade da minha mãe, o padrão elevado de excelência que ela nos cobrava. Se eu errasse na hora de contar as moedas para fechar o caixa, ela me batia. Então, tipo assim, não era tolerância zero. Se eu tirasse 9,5 numa prova, filho, 9,5 não é 10. Essa é a questão dos meus pais. Sempre foi assim. E o prédio caiu, eles falavam. Se não tirou 10, o prédio caiu. Se não tirou 10, o paciente morreu. Então, sempre foi um padrão muito elevado de exigência. E minha mãe, muito, muito competente, era difícil acompanhar ela. Então, ela cobrava muito, sabe? E nunca estava bom. Então, era aquela coisa. Sempre tinha que melhorar. Sempre pode melhorar. E eu levo isso para a Ômega hoje. Sempre pode melhorar. Aplica hoje, sempre até hoje melhorar. Na sua comportagem, então, né? Assim, na sua liderança. Se não der 10, cara, no final das contas, alguém perdeu. Alguém perdeu de ser alcançado, alguém perdeu de ir para o colégio, alguma dívida ficou. Então, eu vejo como Deus, até na escolha dos meus pais, ele está preparando para o ministério, sabe? É incrível, Que cara. maravilha. É maravilhoso. Não, foi um preparo, você teve um preparo todo adventista, para liderança, para empreendedorismo, você sempre teve, né? E minha mãe, naquela carta, ela dizia assim, ó, filho, assim como Ana deu Samuel para Deus, hoje você é dele, você não é mais meu. Ela escreveu isso na carta? E ela falava assim que... para me cuidar e tal, né? E me emocionou muito isso, sabe? Tanto que eu chamo ela de minha Ana, ela me chama de meu Samuel, até hoje, né? E esse ano eu me formo e eu vou ser o Eli agora, né? Então, é muito bonito ver isso, sabe? Eu acho que você vai continuar sendo Samuel. Pra ela sempre o Samuel, né? Não, pra obra também, porque ele não foi muito bom, não. Claro, é verdade. Eu acho que vai continuar como um bom verdade. bom profeta em Israel, amém? Sim, você recebe, varão? Eu já tô incorporando, restaurando o altar aqui, hein? Eu digo ali mais o posto sacerdote, né? A posição sacerdotal, né? Mas é verdade, Samuel depois substituiu ele. Com certeza, foi um grande líder, né? E eu lembro que bonita história, hein, Guilherme? Eu fui embora, já meu pai pegou o carro, me levou para a Associação Paulistana, na antiga ainda, nem era nova. E no carro ele falou assim, filho, eu tenho dinheiro para você. Olha. Deveria ser tudo que ele tinha na carteira. Não sei, uns 100 reais, 150 no máximo. E eu falei para ele, pai, eu não quero dinheiro. Pode ficar para ajudar em casa. O meu salário, os 400 reais que o Adão não levou, eu dei pra minha mãe e pros meus irmãos. Minha mãe comprar coisa pra cantina, meus irmãos comprar jogo. Você deixou o celular de lado. O celularzinho era velhinho, né? Não, você ia comprar um novo, né? Você deixou de comprar o que você queria pra abençoar a família. E eu fui com 50 reais porque, vai que preciso comprar um remédio, pegar um ônibus, né? Fui com dinheiro de emergência, 50 reais. E quando meu pai me ofereceu o dinheiro, eu falei, não quero, pai. Pode ficar pro senhor. Se Deus tá me chamando, ele vai cuidar de mim. Que coisa, cara. E não pegou? Não peguei. Você foi sem nada pra campanha? Só os 50 reais. 50 só. Uhum. É engraçado você estar contando essa história. Eu não lembro se eu já compartilhei aqui, mas a minha história na comportagem começou com 50 reais também. Também? Começou com 50 reais. Então fica a dica, né? Comece a comportar com 50 reais. Pouco que Deus vai te abençoar muito, amém? Então, começou, eu batizei na igreja, né? Eu, antes de batizar na igreja, já tinha me decidido ser coportor. Olha só. E batizei, o pastor distrital foi em casa e falou assim, você quer ir comportar, né? Eu falei, eu quero ser um comportor. Eu tinha lido o Comportor Evangelista e tinha colocado aquilo como meta da minha vida. E ele falou assim, tem uma campanha aqui em Montemor, eu tava em Capivari, é pertinho. Pertinho. 25, 30 minutos. E aí ele falou assim, você tem como ir? Eu falei, não tenho. Eu tinha um Palinho 97, Gui, assim, velhinho, sabe? Era o que tinha, né? E naquela época o combustível não estava tão caro e tal. Ele falou assim, de quanto você precisa para chegar lá? Eu falei, uns 30, 35 reais eu chego. Aí ele pegou, jogou 50 reais em cima da mesa e falou assim, vai. Eu lembro que eu ainda deixei vintão pra Marina. Porque eu não tinha, cara, não tinha nada. A gente batizou na igreja e perdeu tudo que a gente tinha. A gente tinha um salário, era obreiro de outro ministério. Perdemos tudo. Tudo. Ficamos sem nada. Aí onde foi a asa da igreja, né? Que nos ajudou com uma cesta básica, pagou uma conta nossa, que é um ministério que eu valorizo muito porque eu precisei de ajuda deles, né?
E o pastor distrital colocou 50 em cima da mesa, deixei 20 para ela, coloquei 30, abasteci e fui. Até e hoje. nunca mais parei, cara. Então, acho que começar com 50 dá bom, né? Dá bom. E aí você foi pra Cotia. Fui a Cotia, treinamento. Casa de campanha. Não, CT, treinamento. Lá no CT de Cotia. Certo. Na época o departamental era o pastor Romualdo La Rocca, que hoje é presidente Hoje da é presidente da Paulistana. E o Keidson era associado. Né? E o líder era o pastor, hoje é pastor, né? Lucas Buch. E o vice era o José Ramos, que não é pastor. E eu lembro, cara, que o treinamento foi muito bom, só que eu lembro que eu era muito tímido, muito introvertido, gago. E eu muito nervoso, porque ter que falar em público. Você gaguejava bastante? Meu Deus, cara, quando eu ficava nervoso em público, eu nunca tinha pregado. Para anunciar o hino na igreja era uma dificuldade, sabe? Então, sim. O Keidson olhou pra mim assim, já falou com o papai hoje? Ele ficava me zoando, porque o meu pai pegou muito firme com ele. Né? Meu pai ligou pra ele e falou, cara, meu filho, eu acordo todo dia de manhã, 3 da manhã, para orar pelos meus filhos. Então saiba quem você está levando pra ir. Tem que cuidar deles. O Keidson me contou depois que ele até pensou em não me levar. De medo. Porque o pai era pressão super mesmo. protetores, meus pais, né? Então, eu... Nesse contexto, né? E ele olhava pra mim assim e falava, fala pra fora, moleque! Ele falava pra mim. Porque eu sempre tive, né? Aí ele me ensinou a fazer esse bucal, que eu fiz hoje, faço todos os dias, que me ajuda muito pra poder alongar a mandíbula ali, a musculatura, pra poder falar melhor. E ele falou assim, o próximo a falar vai ser você, Guilherme. E ele mandou apresentar uma parte da oferta. E eu fiquei nervoso, suava frio, minha mão suava, nervoso, tem que falar em público. E eu fui escrever minha oferta. Toda, escrevi ela toda. Só que ele esqueceu de mim, não me chamou. Ele não me chamou. Fomos pra cidade, fomos depois, acabou o treinamento, fomos pra cidade e começamos a trabalhar. Eu lembro que, cara, acabou o treinamento, eu fui pra campanha, primeiro dia de campo, já vendi uma coleção. Primeiro dia de campo você já vendeu a coleção? Primeira oferta sozinho, cara, vendi a coleção completa. Nossa, aí você falou, é isso que eu vou fazer o resto da minha vida. É até engraçado, né, cara? A coleção era R$300. Hoje as coleções que a gente vende lá é 7 mil. Casa em casa, 2.200. Então, assim, loucura, né? Que contraponto. Que Sua mudança. coleção de casa em casa é 2.200. Hoje na Ômega, sim. Hoje na Ômega 2. Quando eu comecei era 300. Começou por 300. 300 pila. Nossa, cara. Então, dali em diante, cara, só milagre. Benção demais. Uma atrás da outra. E aí, na sua primeira campanha, como é que foi, assim, em termos de resultado e em termos também de experiência? O que você sentia lá dentro? Como é que foi a convivência na casa, a liderança que você teve? Conta pra gente. Cara, a liderança, o Lucas, ele é um amigo meu até hoje. Esse cara fez eu me apaixonar pela comportagem, cara. Homem de Deus, assim. Os sermões dele, eu prego até hoje eles, tão fortes que foram e como me impactaram. Ele é pastor aqui na Paulistana, na Paulistana, quer dizer. E assim, a comportagem, cara, ali é totalmente diferente do que eu vivo hoje, né? Mas ela foi muito importante. Porque o Lucas, ele era um líder muito amigo e muito espiritual. E muito trabalhador. Então, olha o parâmetro, né, que eu tive, né? Já logo de cara. Logo né? de cara. Esse é o caminho. Eu louvo a Deus por ter começado ali. Porque com o líder certo. Porque não é só comportar, é saber aonde você vai comportar. E eu não sabia. Mas Deus teve misericórdia de mim e colocou na mão de boas pessoas. Bons líderes. Mas e o cara que para na mão de maus líderes? Cara, muitos desistem na primeira, na segunda liderança por ter pegado um mau líder, né? Então... A gente não pode falar mal, né? Mas assim, tem, né? Mas já falando... Sempre tem... Sempre tem o joio e o trigo, né? Sempre em tem. todo lugar e todo na comportagem não é diferente. Então assim, o que você diria... Eu já vou até pegar você agora para isso. Para quem já comportou, teve uma má experiência, um mau líder, não foi bem, desistiu, não quer mais saber de comportagem, não quer mais ver comportagem na frente. O que você diria olhando para aquela câmera lá que é a sua? Vem pra Ômega. Você é muito cara de pau, cara. Eu achei que você ia dar uma palavra pro pessoal, cara. Eu pego muito comportador assim. Você fez só 2 semanas de marketing mesmo ou você fez 2 anos? Porque... E assim, o cara mandou essa. Hoje, Gabriel, uma realidade nossa lá. A gente pega muito comportador frustrado, chateado. Né? Quando eu saí de São Paulo e fui pra União Sul, eu fui com a seguinte fala: Senhor, se for igual... Porque depois eu não fiquei mais com o Lucas. Eu fui parar na mão de pastores ruins, líderes ruins. E eu falei pra Deus, se for igual aqui, o Sul, eu vou parar de comportar. A minha igreja queria pagar meus estudos na época, né? Então, a minha igreja é muito rica. E eu falei, não, se for igual, eu
eu não vou mais comportar. Mas eu tô acelerando a história, né? Sua primeira campanha foi tudo show, Foi então. show. A primeira campanha foi um Sonho Alto mais férias. Eu fechei bolsa. Né? E Você emendou, então. Não tinha isso. Na verdade, era uma coisa só. É tudo junto, Tudo verdade. junto. Verdade. Em São Paulo não existia essa diferença. Sim. Era mais pra segurar o cara, né? Mas não tinha. Então, primeira campanha a mim, fechei bolsa. Né? E eu era o mais novo, cara. E eu mal sabia falar direito. Não é fácil fechar bolsa na primeira campanha. Não é fácil. E eu perdi o foco, me apaixonei. Novato toda vez, né? Cara, e a minha campanha, eu posso dizer que ela foi dividida entre o Moto G. Posso falar pra ti. Antes e depois do Moto G. Porque quando eu não tinha celular, eu não perdia tempo. Meu celular era só pro WhatsApp, joguinho da cobrinha e ligação e música. Não, o joguinho da cobrinha era fantástico, né? Aí, cara, eu comecei a vender muito, peguei um dinheiro, fui na loja e comprei à vista o Moto G que eu queria comprar. E aí começou a perder o foco. E aí, cara, tinha aquele monte de jogo, vídeo, não sei o quê. E eu percebi que o meu rendimento ele caiu dali em diante. Mas igual eu consegui fechar a bolsa. E aí, a segunda campanha ia ser na minha cidade. E eu falei pro pastor... Só antes de você entrar nisso, você acha que muito jovem hoje perde rendimento por causa do celular na campanha? Muito. Dormir tarde, de madrugada, tudo. Você tem visto isso? A minha última campanha de casa em casa foi em Praia Grande, litoral de São Paulo. Sua como comportor? Como comportor, na favela, Vila Sônia. Eu fiz 4 ruas. Conhece Vila Sônia ali? Conheço. Praia Grande? Eu fechei bolsa em 4 ruas. Naquela campanha, meu celular quebrou, no início da campanha. Aí você foi, a campanha só trabalho. Sem celular. Eu precisava passar cartão, eu ligava pro líder do celular da cliente. Então, lá na Ômega eu falo, gente, não use celular, não precisa. Trabalhe sem celular porque ele distrai, ele perde o foco, você perde tempo. Que coisa, cara. Então, conselho valioso, Conselho valioso, cara. Conselho valioso. O celular só faz perder tempo. Quando acabou a campanha, o celular voltou a funcionar. Deus é maravilhoso, né? Não, com certeza. Acabou a campanha, ele falou, agora sim, você pode... É um sinal ainda pra preparar você pra outro... Com certeza, com então, certeza. assim, na sua primeira tudo ok. A segunda foi aonde? Foi em São Bernardo do Campo. E aí, como é que foi? E aí eu falei... Trocou de liderança? Trocou de... O Lucas virou palestrante, o José Ramos, que era o vice, virou o primeiro líder. E aí eu falei para o Pastor Keitz, eu não quero comportar não. Minha cidade, eu tô com dinheiro para pagar já o semestre na faculdade, tô com a bolsa, né? Mas, pastor, se tiver alguém aí que precisa de ajuda, eu saio, não cobro nada, eu saio com eles, ajudo eles. Mas eu não vou comportar isso no alto, não. Quero descansar. Nossa. Depois da primeira, você já queria descansar? Sim, porque eu fiquei com medo de ser na minha cidade, de perder o foco, de ficar indo para casa, sabe? Eu fiz e você não queria trocar de liderança? Não isso, é porque ele não ia ser mais líder, que ele ia casar, enfim. Entendi. Mas é porque... Era o foco mesmo. Não, eu percebi que eu ia me perder ali. Não era o contexto mais propício para fazer a coisa acontecer. Tá, e aí? Eu falei pro Sr. Keitson isso. No dia seguinte, ele tava na minha casa, me chamando para liderar. Como eu era menor de idade, ele teve que pedir meus pais para deixar eu liderar. Você ainda com 17, né? Ainda 17. E aí, cara, meus pais deixaram eu liderar, e aí eu também queria, né? Pô, da hora, liderar, status, né? Mas eu sabia, cara, trabalhei demais, cara. E assim, eu não sabia, cara, que eu tinha relatório, eu não sabia muita coisa, sabe? Mas você foi primeiro líder? Vice-líder. 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 Ok. E foi uma então, ou seja, você comportou uma, bateu o bolso e já virou líder. Virei líder, aham. É precoce também, né? Eu sofri, cara. Porque assim... Não é muito aconselhável hoje, não, né? Não é. Eu era muito piá. Por exemplo, a pessoa ia dormir e eu tava pulando nas camas com a gurizada. Aí os caras iam lá no primeiro líder. Ô Ramos, o Riso não queria dormir, cara. Ele quer dormir, tá cansado, ele fica fazendo bagunça. Aí o Ramos vinha lá e me chamava a atenção. Ou seja, o vice-líder dando trabalho. Só que no campo não tinha, cara. Era de domingo a sexta, todos os dias no campo. Sabe? Todos os dias, domingo a sexta. E, cara, uma benção. Naquela campanha eu fechei uma bolsa de assistência, de porta em porta. Que maravilha, hein? Então, assim, 2 campanhas até então, 2 bolsas, né? E uma já na liderança. Que como já na liderança. Não é fácil, né? E essa segunda foi em... São Bernardo. São Bernardo, que é a sua cidade. Aham. Então você foi já como porque líder. Porque eu moro na divisa, lá, né? Focou. São Bernardo de Diadema ali. Sim. Uhum. Aí você já foi como líder, focou. Agora, onde nessa história entra teologia? Não entra ainda de novo? Não, já entra, né? Porque eu fui comportar por causa do... Eu fui comportar porque eu queria ser pastor. Sim. E o pastor Keitson falou que o caminho era esse. Aí você não passou no IAP. Não passei no IAP, fui aí comportar. Foi 2 campanhas já, uma liderando... Juntando dinheiro, né? Ah. Por quê? Porque eu queria já fazer vestibular no final do ano, para no ano seguinte entrar. Eu fiz vestibular e não passei.
De novo, você não passou? Não passei, agora você no NASP. Fez pra onde? No NASP. Então, meu negócio não era vestibular, cara. Na escola eu era melhor aluno, mas no vestibular não passava em nenhum. Ou talvez é aquilo que você falou, só não era o momento, Deus, né? Deus, ele tinha outros planos. E aí, cara, eu conheci a UAP, que é a nossa universidade lá na Argentina. E eu... Aí, Andrés. Andrés é argentino, você sabe? Argentino? É argentino, ele Onde conhece, que é, Andrés? conhece tudo lá. A Rioja. É norte? É norte. Olha lá, ele conhece, viu, Andrés? E a gente roda muito ali, né, fazendo faculdade. E, cara, eu falei, não, eu quero ir pra UAP. E eu também queria ser missionário, a UAP é um berço de missões, aí o Gol surgiu lá. Então eu falei, não, vou pra lá. E não tinha vestibular também, já ajudava, né? Já tinha 2 vestibular que eu não tinha passado. Então eu falei, isso aí pelo menos tem vestibular, Mas você né? começou a cursar teologia lá? Comecei lá na Argentina, cara. Acredito, cara, não sabia Acabou disso. a campanha, peguei meu acerto, comprei a passagem pro meu pai, porque ele fala espanhol fluente, e pra mim, e fomos pra UAP. E aí... Como é que estava a situação financeira da sua família nesse momento? Como é que a comportagem foi vista pela sua família, tendo em vista que você era um jovem de 17 anos, já estava comprando um celular, estava com dinheiro para Quando comprar acabou passagem? a campanha, primeira campanha minha, que fechei bolsa, eu cheguei em casa, levei meus irmãos a Nike e comprei tênis pra todos eles. Levei meu pai numa loja e comprei um terno top pra ele. Levei minha mãe no salão, dei um banho de salão nela. Nossa. Então assim, uau. Olha o que a comportagem fez. Eu saí né? da minha igreja usando roupinhas simples, usadas, velhas. Voltei usando roupas de grife. Porque meus amigos do colégio adventista usavam e eu não podia ter. E agora eu podia, porque eu tava ganhando bem. Nossa. Né? Então eu renovei meu armário, Hollister, Osklen, sabe? Marcas paulistas mesmo, né? Aham. E eu lembro que quando eu cheguei na minha igreja a primeira vez, depois que eu acabei a primeira campanha, as pessoas falavam, uau, Guilherme, o que aconteceu com você? E aí começou um bom testemunho, né? Quando eu fui muito bem na liderança também e tal, então eu saí com bastante dinheiro. O dinheiro para pagar o ano todo lá na UAP. Que maravilha. Caixa de bolsa, dinheiro, né? Roupa nova. Roupa nova. Ostentando pra Outra- galera em casa. Outra vez. Tanto é que, cara, depois disso a comportagem se tornou conhecida na minha igreja. A pessoa começou a ir. Claro que hoje, faz muito tempo que eu saí de lá, já perdi o vínculo, né? Então não venho mais Sim, gente mas lá. no momento ali Nossa, você deu um impacto Foi um positivo. impacto positivo. Nossa, sim, 6, 7 foram comportar de uma vez, sim, sabe? Depois que eu fui. Legal, cara. O poder do testemunho, Do né? testemunho vivo. Aham. E então, tanto que eu paguei pro meu pai ir comigo. É, Eu pois paguei é. a passagem pra ele Pagou comigo. passagem pra ele ir e tudo com você. E aí ele foi fazer matrícula, foi embora. E eu lembro que quando meu pai tava na rodoviária pra ir embora, ele falou assim, filho, você é meu orgulho. Você é orgulho da sua família, você é orgulho de Deus, dos seus amigos. Eu tô falando aqui e eu já tô me contando pra não chorar. Né? Eu tô percebendo. Terceira vez já que meu olho já enche de Já lágrimas. enche de lágrimas. E aquilo ali mexeu muito comigo, sabe? Claro, cara, ouvir isso de um pai é... Eu tinha 18 anos, recém-completados, e tava morando em outro país e me autossustentando. Então, assim, isso é a prova viva que a reportagem dá certo. Dá certo. E como é que você vinha pro Brasil com o portal ou você... Então, Todas as férias eu você ia. começou a estudar teologia lá. Teve o desafio do idioma. Nossa, muito, cara. Imagina você aprender grego. Não, primeiro semestre foi hebraico. Você aprender hebraico em espanhol. sem saber sem saber as duas línguas. E você foi bem? Fui bem, cara, Foi graças bem? a Deus. E aí você vinha pras férias? Vinha pra liderar ou vinha pra comportar? Portado. Daí você trocou viu- os pastores, a minha associação virou uma outra associação, que é a Ápice, né? E eu fui pra Ápice comportar. E aí você voltou a comportar, então. Foram Quanto 2 tempo vezes. você ficou na Argentina? 1 ano e meio. Um ano e meio. Você cursou 1 ano e meio de teologia 1 ano e meio lá. de teologia lá. Sempre vinha e comportava. Aham. Toda a campanha bênção ou pegou umas pedreiras, Cara, a liderança minha ruim? primeira campanha de agendamento, eu saí da liderança, fui pra UAP. Inverno agora. Fui agendar. Na minha associação. Agendar a empresa. Aham. Foi a minha pior campanha, como agendista. Nossa. Hoje eu tenho já 20 campanhas gerenciando agendamento. Né? E eu vejo por que Deus permitiu eu passar por algumas coisas. Ah, Não tive treinamento, não tive assistência, não tive suporte, nossa. nada. Me deram um áudio de 3 minutos, eu ficava ouvindo e escrevendo ele. Por ter sido líder, ter batido bolsa, eles colocaram muita expectativa que eu não precisava de nada. Ilusão, cara. Todo comportador precisa de ajuda. Pode ser o que mais vende. Ele tem o que crescer, ele tem o que melhorar. Isso minha mãe já me ensinou quando ela era rígida comigo nos pequenos detalhes. Né? Foi na raça, Minha então, mãe e meu mesmo o pai. agendamento que você pegou. Foi na raça. Eu vi 5 palestras, caiu 2. Né? E foi isso sua campanha? Minha campanha, Voltou cara. sem grana, então. Voltei sem grana. Foi a minha pior campanha. E aí eu comecei a me endividar na UAP por causa dessa campanha. E eu lembro, cara, que quando o líder foi sair comigo, e ele deu uma volta comigo de carro, foi num retorno que eu tinha, entrou no carro e falou, amigo, volta pra casa em casa. Não tem negócio de agendamento, não.
Volta pra casa em casa. Nossa, cara. Cara, pra você ter noção, foi a única campanha que meus pais mandaram dinheiro pra poder comer. Porque agendamento, você sabe, né? Você não tá vendendo revista todo dia ali. Então, você investe pra depois colher. Não tem o giro rápido. Não tem um giro rápido. Então, o que eu que fazia? nem igreja evangélica Igreja também. evangélica. O que eu fazia? Eu escolhia um restaurante no meu bairro, eu ia naquele restaurante, comprava uma garrafinha de água, que era mais barato que o almoço, e eu podia ficar no estabelecimento. Então eu ficava 1h30 sentadinho numa cadeira, numa mesa, tomando aquele copinho de água, aquela garrafinha de água. Vendo as pessoas comerem. Cara, tava tão assim. Tava, cara. Todo mundo comendo. Aquele cheirão, todo mundo se deliciando e eu tomando minha garrafinha d'água. 1h30, pra poder ficar sentado. Pra poder descansar as pernas. Porque não tinha carro, não tinha nada, né? Então eu ia a pesão. E você foi a campanha inteira. Campanha inteira, cara. Não desistiu, mesmo com todas essas dificuldades. Não. Quando eu percebi que eu não tinha suporte, que o Lito tava nem aí pra mim, que eu só ia ficar gastando aqui no território, eu fui embora, cara. Foi a única campanha que meus pais me ajudaram, a única campanha que eu fui embora antes de acabar, e a campanha que eu não fechei bolsa. Entendi. Então, eu hoje, como líder, eu sempre queria admitir que eu passasse por isso. Porque eu consigo entender o que a minha ausência causa no comportor. O que o comportor pode passar. Que é a ausência de uma assistência. De uma assistência, de um suporte, de um de líder. acompanhamento. Hoje eu sei na pele o que é isso. Você vê como que cada campanha parece que te preparou pra alguma coisa maior, né? Foi te dando uma maturidade pra alguma coisa maior. E assim, hoje... Até no fracasso, hoje você utiliza isso para os seus comportadores não passarem, né? Não passarem, é isso mesmo. E eu vejo claramente Deus permitindo isso. Então eu jogo muito duro no campo e meus líderes também me acompanham nisso. E você sabe, Guilherme, eu acho que assim, é importante você ter um crescimento, mas o que é o crescimento? Né, já tô filosofando um pouco, né? Louco. Não, porque assim, cara, pra mim, você quer saber a realidade, o maior crescimento pra mim na comportagem é o porta a porta. Pra mim, o maior segmento é o porta a porta, porque eu hoje sou especializado em igreja evangélica, já há muitos anos. Você sabe disso, você conhece a minha história, você tem Resaltar lá na sua equipe também. Mas assim, sinceramente, eu gostaria muito de retornar mesmo assim de forma integral pro porta a porta. Não sei, não tô nesse momento ainda, porque acho que Deus tem um plano com a igreja evangélica, que é o que eu tô me dedicando hoje. Mas o porta a porta para mim é o segmento que eu mais admiro. Sabe, eu conheci efetivos que foram efetivos a vida inteira de porta a porta. Me explica isso. O cara nunca pensou em ir para o agendamento, nunca pensou em ir para uma empresa, nunca pensou em ir para um outro segmento. Não que exista alguma coisa errada, mas às vezes a gente tira um comportor que tem um chamado lindo. O cara tá batendo bolsa, tá resgatando alma, tá orando nas casas, tá alcançando pessoas. Fala, não, esse cara é bom, então vamos colocar ele para agendar a empresa. E aí o cara se perde. Ele perde o foco, ele se perde. Qual que é a maior contribuição que o Casa em Casa ele traz pro comportor? Resiliência. Bastante. Então assim, o agendista que não passa pelo Casa em Casa, ele não é resiliente. Uma hora ele espana. Já tentei. Vários. Espana. Não consegue ir ao fim. Não tem aquela força que o Casa em Casa ensina de perseverar até o final. Não, tem que passar pela escolinha. Tem, cara. Porta a porta, indicação, para depois pensar em um outro segmento. Com certeza. É a escolinha. Tu lembra que eu falei que o meu celular quebrou na campanha, né? Uhum. Foi logo depois dessa aqui, que eu agendei. O líder mandou voltar pra casa em casa? Sim. O que eu fiz? Voltei pra casa em casa. Olha só. E você foi. E aí foi bem. Fechei bolsa de Fechou novo. bolsa. Vendi naquela época 32 mil. A bolsa era uns 27, 28. Foi bom, foi mais de bolsa que eu fechei. Nossa, cara. Que bênção. Sem celular e tal. Só que aí, cara, eu fechei bolsa, mas eu não tive estrutura. Foi uma liderança muito ruim, sabe? Então, 2 campanhas seguidas de liderança muito ruim. Aí eu falei, não, cara, eu vou sair daqui. Eu vou procurar um campo que me dê estrutura. E aí falaram do Sul. E uns amigos meus me chamaram pra ir pro Sul, falaram que era diferente. Foi aí que você migrou pro Sul. Aí foi quando eu orei a Deus e falei, Senhor, se for pra ser igual, eu nunca mais vou comportar. Eu vou ir pra testar. Ó, que louco, né? Eu vou pra testar. Se no Sul for igual é em São Paulo, eu nunca mais comporto. E a questão não é campo. Não é campo porque você teve experiência boa, né? O que acontece é a liderança, né? Liderança, é isso mesmo. E quando você veio pra cá, já na União já tava o Pastor Hélio. Já, Pastor Hélio, aham. Pastor Hélio. Um abraço, Pastor Hélio. Pastor que Hélio Deus fera. abençoe, fera. E aí, cara, eu lembro que eu fui comportar na Orion com o Jean, o pastor aqui no Paraná, né? Acho que na ASP. E ele... Minha mãe tava com bastante dificuldade e tal, precisava de mim. Eu falei, não, Jean, eu vou ir, cara. Eu vou ir comportar. Primeiro dia de campo, cara, dei 12 ofertas, vendi R$2.200. Primeira semana, 12.500, de porta em porta. Nossa.
E aí eu vi, pô, um negócio diferente. Nego- A campanha é organizada, os caras te abraçam, os caras cuidam de você, os caras são amigos. Gostou do Sul. Cara, também diferente do que eu via em São Paulo, Do né? que você viu as últimas que Duas você comportou. últimas, aham. Isso. Aham. E aí eu falei, quero ficar aqui. Só que, felizmente ou infelizmente, eu consegui transferir pro NASP. Você transferiu a faculdade de Né? teologia. Eu tava devendo a UAP, não conseguia mais pagar, a inflação tava muito alta. Eu tive essa campanha ruim de agendamento, virou uma bola de neve. E aí eu consegui transferir, por causa do meu pai. Meu pai é homem de fé, cara, homem de Deus. Porque ele falou assim, não, filho, vem pra cá. E eu era piazão, cara. Eu, 3 semanas na campanha, eu fui embora. Porque tava com saudade de casa. Olha só. E eu tinha vendido uns 24 mil. Então você veio pro Sul, ficou 3 semaninhas. 3 semanas, vendi 24 mil e fui embora. Bateu bom. Não Não, chegou a essa bater, também não né? bati. É. Mas foi porque eu não fiquei mais tempo, né? Porque eu quis ir embora antes. Não porque não tinha estrutura pra isso. Quantos né? anos você tava? 19? Eu tinha 19. Aham. E aí, cara... Eu tava casando. Você tava voltando pra casa, eu tava casando. Tava Com casando. 19 anos eu tava casando, você tava... Voltando pra casa. E assim, o que aconteceu? Meu pai falou assim, não, filho, vamos tentar transferir pro NASP. Eu, pai, não existe isso, pai. Eu já tinha feito vestibular no ano anterior pra conseguir ir pro NASP. Olha, terceiro vestibular. Pra ir pro, um no IAP, um no NASP e um de transferência da UAP pro NASP. E nenhum tinha passado. Meu pai, não existe, não tem como. Ele, filho, não, vamos lá. Ele foi, pegou o carro e fomos. Chegamos no colégio, eu bravo. Eu falei, pai, vamos lá então. Pro senhor ver que não tem como. Tá? Só pra te mostrar, Só pra te né? mostrar que não dá. Cara, cheguei no colégio que eu tenho quem? O Nixon. Abraço pro Nixon, nosso parceiro. Um abraço. Nixon da Esparta. Da Esparta. E aí ele falou assim, cara, onde fica a secretaria? Ele me levou na Narimã, falei que a Narimã falou, não tem como não. Aí eu voltei chorando. Eu te falei, pai. Não dava, não tinha como. Ele falou assim, não é possível. Aonde, Nixon, que fica... Quem manda no curso de teologia? Com quem que eu tenho que falar pra resolver isso? Ah, então é lá na coordenação. Lá em cima. Aí fomos lá em cima. Conversamos com, se não me engano, o Dornelles. E ele falou assim, amanhã eu tenho uma resposta por causa de vocês. Cara, Deu esperança, né? cara, no dia seguinte, que era o amanhã que a gente tinha falado, eles iam votar se iria abrir a transferência de teologia. Que colégios Coisa, hispanos cara, pro foi no NASP. time perfeito. Primeira vez. Quem que sabia isso? Os líderes de comportagem. Seu pai nem imaginou Os isso. caras que tinham alguém ali pra indicar lá dentro. E o meu pai, homem de fé. E aí, cara, eu fiz o vestibular. Tinham 15 vagas, 10 pessoas concorrendo. Eu fui o último a entregar a prova. Eu tremia se fosse Não, na peraí. redação. Tinha 15 vagas e 10 concorrendo? 10 concorrendo. Ou 10 vagas e 15 Não, concorrendo? isso aí você ouviu. Então tava sobrando vaga. Sobrando vaga. O que a Narimã falou assim? Só não zere a redação. Só que era a minha chance de sair da UAP. Eu amo a UAP. Só que assim, eu tinha 18 anos, eu era sozinho. Eu era sei, muito imagino. ruim, muito ruim. E a inflação Isso. bombando também. Dívida. Eu até cambista eu virei uma época lá pra poder me sobreviver. E aí, cara, era a minha chance de voltar pro Brasil, voltar pro meu estado, ficar perto da minha família. Claro. Ir pro NASP, que era meu sonho desde sempre. E eu tremia. E aí, não tinha como reprovar, então eu passei, né? Não zerei a redação. E aí vim pro NASP. Que legal, cara. No NASP. Isso foi em 2016. Agosto, 16. setembro de 2016. Ou seja, tá na hora de formar, né, Gui? Esse ano não dá. Não. É verdade, eu preciso formar. Quanto tempo você tá no curso de teologia? Eu tô já... Somando tudo, Argentina e aqui. Já o meu 9º ano já. 9º ano. Eu nunca vi isso na minha vida, Não, cara. tem os caras que ganharam de mim. Viu? Tem cara ganhando de você. Tem. Um abraço pros irmãos Barcelos aí. Eles estão na minha frente. Eles estão na minha frente. 9 anos, rapaz. Que é bastante tempo, hein? E foi eu tô no meu 5º ano e já tô desesperado pra formar. Eu também tô cansado, cara. Eu preciso formar. Também. Precisa. Não, esse ano nós vamos formar junto. Nós É vamos verdade, entrar na cara, obra vamos junto junto, em nome verdade, e amém. vamos estudar junto esse ano, né? Verdade. Nós vamos fazer o segundo semestre nós vamos fazer cheio, nós dois juntos. Show de bola. Já pensou? Você vai sentar no fundão comigo? Não vai sentar na frente, não? Vai sentar lá no fundão. Fundão forever, né? Vai ser um ano bom. Vai ser ser um ano massa. bom. E aí conseguiu migrar. Se nós não fomos expulsos, né? Porque os Não, dois do em nome de fundão- Jesus não podemos. A gente tá com Eu vou ficar no o canto chamadinho mais na isolado. mão aí, irmão. Não tem como. Eu vou ficar no cantinho mais isolado de ti, senão não vai dar errado. Não. Vai ficar junto. Nós vamos ficar junto. Ninguém larga a mão de ninguém. E, cara, quando eu cheguei no NASP, foi aí que eu recebi o chamado pra ir pro Rio Grande do Sul.
Aí, mas aí como líder? Como líder. Pastor Vitor Perdoncini, que é pastor aqui no Paraná Da também. Ômega, né? Da Valdenses. Você foi como líder da Valdenses. Vice-líder da Valdenses. E como que tava a Valdenses nessa época? Cara, as 3 equipes do Rio Grande do Sul estavam bem ruins. Estavam em baixa, né? E eles me chamaram e eu prometi pra Deus, na primeira liderança minha, que eu nunca ia dizer não pra Deus, por chamar de liderança. Porque ele fez um milagre na primeira liderança. Sim. Né? É que o tempo não permite contar, mas eu era pra ter saído zerado e eu não paguei nada de débito no comportor. Numa oração que eu fiz, ele me mostrou que... Mas peraí, vamos lá então. Aonde isso? Na Valdense? Não, isso foi em São Paulo. Ah, em São Paulo. Bem antes. Primeira liderança minha, que eu saí quebrado. Sim, ok, tá, Vendedor entendi. pra caramba. Mas Deus ainda, você viu Deus operando. Sim, porque no acerto, a minha mãe, ela... Vou Fala, contar, Zay, fala, vou falar. irmão. Minha mãe, ela foi no presidente, cara, reclamar. Sua mãe foi lá? Eu fiz uma barraca na associação, né? E eu não sabia, tava no acerto, fazendo acerto, né? Eu tava ciente que tinha que pagar aquelas dívidas. Mas minha mãe não aceitou. E ela foi no presidente e aí mandaram me pagar à vista. Mandaram pagar e descontar Cara, real. quanto apoio você teve dos seus pais, hein? Tá louco. E aí, cara, eu coisa. fico com o dinheiro. E eu falei pra Deus, se eu saísse devendo, eu nunca mais ia liderar na minha vida. Mas se eu não pagasse R$1 de nenhum, sem vergonha dos devedores, eu ia liderar onde ele chamasse pós da minha vida. E aí você foi parar no sul, na Valdense. E aí, o pastor me chama. O pastor me chama, cara, não tinha como dizer não, porque eu prometi pra Deus. Então eu aceitei. Nem sabia de campanha, não sabia que campanha que era essa, não sabia que eram os líderes históricos, nada. Porque pra Deus, eu falei que eu ia aceitar. E a Valdense estava em que campo? Tava indo pra Bento Gonçalves. Bento Gonçalves. E aí você foi como primeiro líder, como vice-líder? Vice. Mas eu Vice-líder. desisti. Eu desisti porque eu não botei muita fé no primeiro líder, fiquei com medo. Eu já tava devendo ao UAP, devendo o NASP. Porque eu matriculei no NASP devendo ao UAP. Ah, sim. E Daí não tinha virou só- uma bola de Só neve. paguei a matrícula. Então eu devia ao UAP e devia o NASP. E eu tinha que pagar, e eu não podia errar. E eu não sentia muita segurança pelo líder da Valdense na época, e eu desisti. Só que eu já tinha uns 25 comportores recrutados. Porque eu já tinha sido líder antes. Nossa. Então eu já tinha meus comportores, aquele pessoal que é teu, assim, sabe? Que gosta do trabalho, que quer ficar perto de você, que quer que você lidere eles. E aí o pessoal da Ômega me chamou pra liderar, como terceiro líder. Cara, já que você desistiu, vem liderar com a gente. Olha só, cara. Eles estavam com dificuldade de recrutamento e eu tava com 25 comportor. E aí acho que eles cresceu o olho ali e me chamaram. E eu fui, como terceiro líder. Aí E virei... a Ômega também não tava... Não, cara, o Ômega também tava lá. Quem era o departamental? Na época era Céus Unificado no Rio Grande do Sul. Então eram 3 pastores, né? Para as 3 equipes. Não tinha um pastor para cada equipe. Sim. Mas na época era o pastor Vitor Perdoncini, que me chamou, foi o que me chamou, inclusive. Pastor Vitor. O Jefferson, que tá no IAP, como preceptor no IAP. E o outro era o Andrezinho, que nem é pastor mais. Esses eram os pastores do campo. E o pastor Fábio Mota ia formar e ia estar como associado na campanha seguinte. Olha só. E ele liderava Furacão. Então, cara, foi nesse contexto que eu fui pra Ômega. E como é que foi essa campanha? Horrível. Foi ruim? Foi ruim, cara. Foi ruim. Sério? Nós estávamos em Caxias do Sul. Então, agora eu também estava em Caxias do Sul. Então fazem 7 anos isso. E Uma coincidência, né? Uma coincidência, né? Cristocidência. Né? É. E assim, cara, deu problema. O primeiro líder divorciou da mulher, deu a mulher da caixa, e aí deu um monte de rolo, né? Deu furo no estoque, deu furo na despesa de campanha, deu furo no promocional, deu furo no Você fluxo saiu de caixa. devendo também de novo? Não? Cara, me cobraram, cara. Sério, cara? Até hoje eu não tinha nem esse razão. Eu não tenho esse razão nessa campanha. O gerente não quis me dar. Enfim, né? Rolos da Você sabe comportagem. por que eu tô fazendo essas perguntas pra você? Porque quem olha hoje o Riso, head leader da Ômega, maior do mundo, ou então disputando sempre primeiro e segundo, mas vendeu 2 milhões. Quem olha isso não conhece a tua história, né, cara? Não sabe quanto que você também batalhou, ficou devendo colégio, Sim, saiu zerado, tentou segmento e não teve assistência. Então quem olha hoje você, né, o que você posta no seu story, as viagens que você faz pelo mundo, essas coisas que você vive, não conhece essa sua história também, né? E tudo tem uma base. Então assim, pelo que eu já vi, você passou pela escolinha, bateu bolsa de porta a porta, sofreu com liderança, foi Sim. mal em segmento especializado, ficou devendo colégio,
rejeitou também proposta de liderança, que tem gente que acha que se rejeitar uma proposta de liderança vai ser amaldiçoado. E não, às vezes Deus tem um outro propósito, a gente fecha uma coisa, Deus tem outro propósito, e caiu na Ômega dentro de um contexto também muito difícil. Na verdade, eu aceitei, mas aí depois de ter aceitado eu vi que ia dar errado e eu tive medo. Mas é porque Deus tinha um outro propósito pra você, cara. Ele queria você na Ômega, né? Mas nessa época, Gabriel, eu tinha 19 anos e eu tinha 45 mil reais em dívida. Muito novo, cara. E muito endividado. Muito, cara. Eu devia ao AP, devia ao dívida internacional, né? Chique. Devia ao NASP, devia bancos e devia agora os céus, porque eu saí devendo 13 mil dessa liderança. Então eu fui para poder me reestruturar e piorei minha dívida. E aí eu entrei numa depressão. Você entrou em depressão, cara? Foi uma curta depressão, mas eu entrei. Porque assim, cara, eu não via luz no muito túnel. novo com tudo isso, Muito né? novo, com muita dívida. E aí os caras queriam me colocar como primeiro líder. Só que eu estava com medo, porque eu era muito novo. E eu alisava o cabelo, eu usava roupa apertada. Eu não era um cara que tanto parecia segurança, né? Pro cara confiar, não, vou pôr uma equipe na mão desse piá. Alisava o cabelo, usava roupa apertada. Igual o pastor Fábio fala, né? Vovô não vai ter neto. E aí, eu lembro que, para que ele sentisse segurança no meu trabalho, o que eu fiz? Eu montei no Word um programa. Quantos comportadores eu queria ter, quais seriam as premiações. Começou a se organizar, né? Montei um calendário, sabe? Porque eu queria mostrar pra eles que eu conseguia ter uma estrutura. O Instagram, eu já tinha feito o Instagram, já tinha Facebook. Naquela época o Facebook era mais forte, mas já tinha Facebook e Instagram. Tanto que a nossa equipe hoje, que o Instagram, sem trocar, é o mais antigo do Instagram hoje, de comportagem, né? É um bom Instagram, inclusive. Um bom Instagram. E aí, cara, eu tinha uma estrutura já, e eu forneci pra eles. Eles nem quiseram ver. Eles me ligaram e falaram, Guilherme, ó, a gente tá vendo outro cara pra liderar com você, como primeiro líder. Eu falei, pastor, tranquilo, cara. Olha, eu tô aqui pra servir, eu não tô nem pra status, não. Hierarquia. Cara, se tiver alguém mais capacitado, pode colocar. Mas se não tiver, pode confiar que eu vou trabalhar bem. E foi nisso. E aí não tinha ninguém. Liderança já é escasso. Ainda mais um campo que tava morto, que ninguém queria ir, que só falavam mal. Sim. Ninguém queria ir pro Rio Grande do Sul. Eu não sabia, por isso que eu fui. Olha só. E aí colocar primeiro líder. E aí eu comecei então. E aí no semestre depressivo, eu comecei a ter ideias. Comecei a fuçar, criei aquele cadastro online que todo mundo usa hoje, não tinha. Eu criei aquilo ali pro comportor ver organização. Sabe que você coloca lá no Google Sim, Drive? então esse foi o contexto quando você assumiu a Ômega. Com o primeiro líder agora. Que coisa, aí eu fui, cara. fiz uma planilha, não entendia de Excel, fiz uma planilha no Google Drive também, que uso até hoje, é online, top demais. Eu tenho um controle 100% online de cada comportor por dia, bem organizado, sabe? E tá todo mundo usando hoje todo isso, mundo usa, né? E que use mesmo, cara, tem que fazer. É pra né? isso, A né? roda não foi inventada pra mim. Tem que ser tem que ir. Eu vi alguém fazendo algumas coisas surgiram na minha cabeça, beleza, mas tem que ir, tem que ser usado, cara, que Deus seja anunciado pras pessoas, enfim. Né? E aí eu comecei a organizar a equipe. Aí fortaleci o Instagram, Cara, eu fazia os posts da Ômega no Word. Era ridículo. Se você procurar no Instagram, no Facebook, você vai achar. É patético, assim, horrível. Hoje eu tenho um designer gráfico, eu tenho uma social media, né? Eu tenho uma equipe de marketing que me auxilia nos posts, tudo, sabe? Então, foi assim que começou. Só que pra comportagem não existia calendário prévio, ninguém sabia do início ao fim o que ia acontecer. Até tinha as equipes forneciam, mas não no período de recrutamento. Cadastro, Instagram. Você foi implementando tudo muita isso. Muita coisa. Né? E foi depressivo em casa que eu parei para poder estruturar isso, sabe? Então, e aí, como é que foi essa liderança? Como é que foi essa liderança, essa primeira vez que você assumiu? Foi em Santa Cruz do Sul, hoje nós estamos indo agora no inverno. Eu tinha 50 comportores, um líder e um caixa. 50 comportores? E um líder e um caixa. Fechamos um ônibus do nosso pra cá. Ficou caro, cara. Ficou caro demais. Mas enfim, fechamos o ônibus, cara. E aí, como é que foi o resultado? Foi bom. Nós empatamos com a Furacão, que era a principal equipe na época. Nós empatamos em compra com a Furacão. Só que eles tinham 70 comportores, tinham palestrantes. Já estavam mais estruturados. Tinha 3 né? líderes. Estavam mais estruturados. Você lembra quanto que foi de venda? Nós vendemos aquela campanha 340 mil. Nossa. Com menos comportores, 2 PA. E hoje, pra quem tá vendendo 2 milhões, né? Teve a discrepância, né? Mas quantos anos também, né? Com certeza. E aí foi muito bom, porque isso chamou atenção. Pô, os piazinhos ali, com a equipe menor, vendeu igual
a melhor do campo, que na época era Furacão. E aí eu lembro que eu fui liderar um Seno Alto, em Gramado. Foi muito bom também, nós vendemos mais de 300 mil. E depois eu fui Passo Fundo. Passo Fundo eu vou encerrar a minha caminhada na liderança, né? Que é verão que vem. Então, Passo Fundo, cara, foi a primeira vez que a gente ficou em segundo lugar na União. Nós compramos 362 mil. E a sua última agora, vocês compraram quase 600 mil, foi isso? Rapaz, vamos esperar o relatório chegar aí, né? Não essa agora. A última. Antes dessa daqui. Sim, foi. Foi quase 600 mil, né? Olha que salto, né, cara? Pra quem começou quebrado, devendo, e hoje tá aí como... Acho que posso até dizer, né, líder? O Gui, hoje, o líder mais falado atualmente é o teu nome, né? Não tô te exaltando, não. Mas eu te admiro o seu trabalho, eu acho que é um trabalho muito importante que você faz. E hoje, quando a gente fala no Guilherme Rizzo, todo mundo fala, pô, o cara é o top, né? Cara, mas teve uma história, né, Rizzo? Eu procuro não deixar que isso cresça no meu coração, sabe? Com certeza. O que eu fiz é porque Deus permitiu, porque Deus deu sabedoria, deu estrutura, sabe? Eu oro muito para Deus pedindo sabedoria, né? Mas eu não deixo crescer isso no meu coração, sabe? É porque bom não deixar crescer, né? O diabo, ele quer destruir, entendeu? Então ele quer inflar o cara pro cara se achar melhor. Não, cara, eu cresço para poder servir. Né? E só uma coisa, nesse meio do caminho, conheceu a Pamela? Recrutando, você recrutou pra ela pra sua vida, né? Eu recrutando pra Valdense ainda. Depois que eu desisti da Valdense e fui pra Ômega, eu só mudei o nome do grupo. E de Valdense eu mudei pra Ômega, né? Uhum. Mas ela continuou no bolo. Ela não foi comportar nessa campanha, mas eu recrutei ela pra vida, como você falou. Recrutou ela pra vida. Depois de um ano que ela foi comportar só. E hoje, casado, tem a Isis. Ela tá com um ano e 8. Um ano e pouquinho, um ano e 8, né? Então, um homem de família, bem casado. Graças uma a Deus. Filhinha maravilhosa. Maravilhosa. Um grande líder. E agora, em breve, um grande pastor, né, meu irmão? Tá na hora, né? Se Deus quiser, Você né? tava esperando eu chegar na sua turma pra você formar comigo pra falar. Tudo premeditado. Formei com Copor Treino. Cara, que alegria ter você aqui. Eu queria fazer um bate-bola aqui, bem pra gente finalizar. Te fazer umas perguntas assim de surpresa. Você vai me responder de surpresa. Algumas você já até respondeu ao longo da conversa. E depois eu queria que você divulgasse um pouquinho mais aí a sua equipe. Né, fizesse os convites, fica à vontade. É um prazer ter você aqui no nosso podcast. Eu queria, então, começar aqui fazendo é o que eu chamo de pinga-fogo no altar. Amém? De frente com o Gabi. De frente com o Gabi, converso com ele. E vamos lá, Gui. Então, ó, nosso pinga-fogo aqui, eu queria saber, eu acho que você até já falou, mas um verso bíblico. Isaías 41:10, né? Um livro do Espírito de Profecia. Isso é difícil, cara. Eu vou tentar. Comportor evangelista? Será? Um pastor de comportagem. Não, mas, cara, a liderança cristã também é muito bom, né? Mas comportor evangelista... É só o contexto, né? Qual que é a outra pergunta? Um pastor de comportagem. Pastor Tiago Procópio. Você gosta do pastor Tiago Procópio? Te amparou muito na Ômega. Foi quem acreditou em mim quando ninguém acreditava. Foi quem me fez ser o líder que eu sou hoje, né? Me ensinou de liderança, gestão, como corrigir, como cobrar, né? Como falar, como me posicionar, como me expor, não me expor. Então, um cara que, posso dizer que é um pastor que mudou a minha vida, da minha família também. Maravilha. Tá convidado, um abraço, pastor Tiago, né? Traga ele aqui, vai ser top. Maravilha. Uma pessoa especial para sua vida. Minha esposa, né? Sua esposa? Minha esposa. Você vê que nesse momento o pai e a mãe que fizeram tudo. É porque eles fizeram por obrigação, né? Como que é? Filho, não, agora não sua família é ele, né? Agora sua minha família... mulher escolheu, né? Meus pais não escolheram. Só pra gente fazer uma justiça aqui, qual é o nome do seu pai e da sua mãe? Marcos e Silvia. Marcos e Silvia. Então tá bom, um abração pro Marcos e Silvia e que esse modelo de pais que você teve, todos os jovens que estão ingressando na comportagem possam ter também, né? Recomendo. Porque hoje, se você tá aqui, é porque eu acho que eles te apoiaram muito também, né? Meus pais, meu pai sempre me apoiou. A minha mãe já pouco menos, sabe? Mas hoje minha família abraça muita comportagem, ora todos os dias, acredita. Minha mãe já levei para trabalhar como governanta na equipe. Olha aí, né? Tá vendo? Todos meus irmãos já comportaram. Né? Meu pai tem o sonho de aposentar e ser comportor efetivo. Que maravilha. Então, seu irmão comporta com você. Todos já comportaram, comportagem né? mudou sua vida. Primo já. Mudou minha vida. Comportagem mudou minha vida. Um personagem bíblico. Um personagem bíblico, cara.
Eu acho que Davi. Você gosta do rei Davi? Eu gosto de Davi, cara. Eu gosto de Davi. É o seu personagem ele não era perfeito. Não era perfeito. Ele cometia erros como líder. Mas, cara, ele sempre estava ali recorrendo a Deus e pedindo ajuda. E Deus fez ele um grande líder. Amém. Um segmento da comportagem. E ele saiu de casa com a mesma idade que eu, né? Então eu me identifico muito com ele. Saiu novo, né? Foi matar gigante desde cedo, desde né? cedo, Tá certo. Eu achei que você fosse falar Samuel. Mas faz mais sentido Davi, né? Samuel por momento ali, né? Mas Davi define. Davi define sua liderança. Um segmento da comportagem. Um segmento. Cara, o Casa em Casa, que foram 8 campanhas gerenciando, comportando ou gerenciando Casa em Casa. Né? E hoje eu que dou treinamento de Casa em Casa, eu gosto de estar com os Casa em Casa ali, motivando, pregando, gerenciando, porque eu entendo que ali é a base, né? Mas hoje o segmento que eu mais atuo é agendamento, né? O que eu mais atuei foi agendamento. E por o líder ter falado que eu não servia para agendamento lá atrás... Parece que despertou mais ainda, parece né? que, cara, tem um que a mais para ele, né? Tá certo. Então o segmento, assim, na essência o Casa em Casa, mas atualmente agendamento. Agendamento. Eu dou bastante palestra também, né? Só que o segmento que eu gerencio é agendamento. Palestrar é onde eu atuo como comportor hoje, né? Tá certo. Mas no gerenciamento acaba sendo agendamento. Tá, e Guilherme, agora eu queria que você desse um conselho final, olhando para aquela câmera, que você desse um conselho final para quem está comportando, pensando em comportar. Fica à vontade, esses minutinhos são seus. E antes desse conselho, eu queria só te falar. Quer falar alguma coisa da Ômega? Quer divulgar o Instagram, alguma coisa? Aproveita. Cara, quem quiser saber mais, procura no Instagram ali. Nós temos Instagram já WhatsApp, tem todo o acesso, tudo que a gente faz, o nosso contato, né? Saiba que a nossa equipe a gente procura usar o comportor, né? Amar o comportor, cuidar dele. Então, quem quer ser cuidado, quem quer ser bem gerenciado, bem com a gente que vai dar certo. Tá certo. E agora o seu conselho final olhando para a câmera. Fica à vontade aí. Continue. Se você comporta, continue. Não desista. Até Deus falar que não quer você mais comportando. Porque Deus ele tem grandes planos para sua vida. E se você esperar para ver, você vai ver. Né? Ter fé também é ter paciência. Tem muitas pessoas que dizem que tem fé, mas não tem paciência. De ouvir o não, de esperar o sim. Eu louvo a Deus por tudo que eu passei, as dificuldades, as campanhas difíceis, as lutas. Porque hoje eu consigo entender o quanto elas fizeram bem. O dinheiro que eu ganhei na comportagem, a maioria eu já gastei. Mas as experiências que eu tive com Deus, elas vão ficar para sempre. E como ele moldou meu caráter, isso aí é inegociável. É esse o conselho. Esse é o meu conselho. Então tá aí, gente. Hoje eu conversei com ele, Guilherme Rizzo, Head Leader da equipe Ômega. Uma alegria, além de tudo, meu amigo, parceiro de classe agora no NASF, nós vamos formar junto. E é um cara assim que o que vocês estão vendo aqui é o que ele é no particular, gente. Já almoçou em casa, ainda não almocei na dele, ele não me convidou, mas tudo bem. Mas eu já almocei. Você come muito, né? Você não come não, né? Já almoçou em casa, é um amigo pessoal, entendeu? Se locomoveu aí do Rio Grande do Sul aqui com a família, com a filhinha, com a esposa. Então, cara, é um prazer, uma honra ser seu amigo. E saber que temos ainda líderes e homens como você na comportagem. Posso te cumprimentar? Com certeza. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe muito. E faz assim, ó, pra galera ver. Esse aqui é o símbolo do nosso podcast. Ah, é? Esse aqui, ó. Pode comportar ali pra câmera. Vamos orar, Guilherme? Vamos sim. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, eu te louvo, te agradeço pela salvação em Cristo, pela nossa saúde, família, pela nossa igreja, pelo nosso ministério, que é o Ministério de Publicações, o Ministério da Página Impressa. Senhor, hoje eu tive uma conversa muito especial que vai ficar eternizada aqui no Pode Comportar, nas redes, para que todos possam ver como que o Senhor conduz a vida de um homem que se entrega a Ti, Senhor. Um jovem que coloca os seus caminhos em Tuas mãos. E quanta coisa boa o Senhor trouxe para a vida do Guilherme e para as pessoas que entram em contato com ele através da sua liderança. Pai querido, abençoe o Senhor, é o que eu te peço, abençoe sua família, abençoe sua esposa, sua filhinha, seus comportores, sua equipe, abençoe a união que está com ele, a União Sul Brasileira, as suas lideranças, abençoe a nossa divisão, abençoe esse ministério, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa parceria, essa amizade, e eu rogo, Senhor, grandes e poderosos milagres na vida de cada comportor que está assistindo esse podcast. Esse é o nosso desejo e nossa oração, em nome de Jesus. Amém.
Graças a Deus. Amém, pastor Guilherme? Tá bem, pastor Gabriel? Esse ano, hein? Valeu, valeu, galera. Valeu.